Seu Emanuel começou a sofrer de intestino preso há 3 anos. O problema veio acompanhado de vários sintomas. Primeiro, a vista ficando ruim. Aí ficava ruim a vista. Segundo, sentia um enjoo. Aí quando sentia aquele enjoo, às vezes era obrigado a me sentar até na rua, nas calçadas, com aquele enjoo no estômago. E daquele enjoo vinha uma tontura, e da tontura aí dá um suor que era baixava a pressão. O aposentado toma regulador intestinal 2 vezes ao dia. Ele confessa não ter mudado os hábitos alimentares, mas afirma que diminuiu a quantidade consumida e se mantém sob vigilância da secretária. Ela tem cuidado com tudo, é o horário para não passar da hora, é a comida, é para não comer. Olha, não coma isso, não coma aquilo. Quando ela bota na mesa, fica com cuidado para não comer mais da conta. E me ajuda, né? Tecnicamente chamada de constipação, a prisão de ventre é a lentidão do funcionamento intestinal. 90% dos casos estão relacionados aos hábitos alimentares e de vida dos pacientes. 10% são consequência de outras doenças. Estudos indicam que 20% dos homens e 35% das mulheres terão prisão de ventre em algum momento da vida. A mulher, geralmente, ela usa menos banheiros públicos, né? Por exemplo, ela sente o reflexo e inibe com mais facilidade, né? Além de que, né, as mulheres, elas têm uma ingesta de fibra menor do que os homens na média. Quem não evacua pelo menos uma vez ao dia pode se considerar constipado. Massas refinadas como arroz, pão, bolo e cuscuz, carne vermelha, frituras, leite e queijo gordos são exemplo de alimentos que demoram a ser processados pelo intestino. Frutas, vegetais crus, alimentos ricos em fibra como aveia, linhaça e integrais devem estar presentes na dieta de quem sofre de constipação. O especialista alerta: não cuidar da prisão de ventre pode agravar as consequências. É um fator de risco para outras doenças mais sérias, como hemorroida, divertículos intestinais, enxaqueca, câncer intestinal. Então, o ideal é evacuar, fazer cocô diariamente, né? Caso não aconteça isso, é importante procurar melhorar a alimentação para evacuar diariamente. Olha, os números são grandes, hein? 20% dos homens, 35% das mulheres têm ou terão esse problema. Se você tem dúvida, quer saber mais, pode mandar sua questão para nós. Estamos recebendo ao vivo o gastrocirurgião Edilson Carvalho. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Ali. Boa tarde. Obrigado pela presença. Nós vimos aí na reportagem que em 90% dos casos é hábito de vida ou padrão alimentar. E só 10% é doença. Quando é que dá para descobrir se é doença ou é questão de estilo de vida? A constipação ela tem tido um efeito com a modernização do estilo de vida, principalmente o estilo ocidental. Para você ter uma ideia, os orientais eles têm uma maior frequência nas evacuações, inclusive no peso das fezes. E isso basicamente está relacionado com a ingestão alimentar, né? A ingestão alimentar que, por sua consequência, é um reflexo do seu estilo de vida. Então, nós sabemos que com o estilo de vida ocidental que nós poucos temos tempo de nos alimentar. As nossas alimentações são basicamente relacionadas com alimentos fast foods, são alimentos de rápida digestão, com eliminação rápida de energia, portanto, baixa quantidade de fibras, tá certo? E essa baixa quantidade de fibras, por conseguinte, vai proporcionar uma lentidão, porque a fibra intestinal é que provoca o ritmo intestinal e a defecação propriamente dita. Vai explicando aí para nós, doutor, que um alimento que é bom para rápida digestão e o alimento que dificulta a digestão. Na verdade, há uma dificuldade de entendimento das pessoas pelo seguinte: as pessoas dizem, normalmente eu estou constipado, eu começo a me alimentar pouco. A defecação, o hábito fecal, ele depende do resíduo fecal que é produzido pelo alimento. Então não adianta Se não comer, não vai defecar. Não vai defecar. Tá? Então, as pessoas, principalmente pessoas que são submetidas a cirurgias, pessoas acamadas, meu pai, minha mãe foi operado e está defecando quase nada. Por quê? Mas está tomando só sopinha, caldinho, então não vai produzir o resíduo fecal.
Isso é básico na defecação. É preciso ter fibra como componente principal do bolo fecal. E muito importante também, além da fibra... E está onde? Essa fibra está onde, Está doutor? nos vegetais e nas frutas, propriamente dita. A fibra... Então, é no mamão, É complicado. é no mamão, é na laranja, A fibra está no alface. na alface, nas na- frutas, nos vegetais verdes, Você vê, nos né? alimentos integrais. As coisas suculentas, saborosas, deliciosas, né? Mas que tem a Agora, quantidade por de exemplo, fibra. a picanha, aí não tem fibra. Não tem fibra, né? Aí a linguiça, aí não tem Não fibra. tem fibra. Aí é danado. E uma rapaz, coisa né? muito importante, principalmente agora que nós estamos no segundo semestre, é a questão da desidratação das fezes. Ah. Então, com o BR-Obro em curso aí que nós temos, é importante lembrar a ingesta de água. Porque se você tomar só preparados farmacêuticos, só à base de fibra, aquilo ali pode dar um efeito Se não ao tiver contrário. água junto. Se não tiver água lubrificando o material fecal, ela pode dar constipação. Tá? Então, isso é muito importante, principalmente aqui na nossa cidade, que é uma cidade muito quente, que tem essa... Onde a gente desidrata muito fácil. Então, pelo menos 2 litros ali de líquidos por dia, principalmente água. Então, 2 litros de água por dia para facilitar. E a pergunta do Amadeu é como é que eu vou separar o que o que nós chamamos de constipação primária, que é essa constipação de trânsito lento, da constipação secundária. Normalmente, a constipação secundária está associada a outros comemorativos. Por exemplo, nós temos doenças como hipotireoidismo, doença de Parkinson, a utilização de outros medicamentos que podem causar. Então, a gente, primeiro passo é orientar uma boa ingesta alimentar. A partir daí, sim, se não responder, a gente começa a procurar causas específicas. E mães mandando perguntas aqui para a gente, principalmente em relação a crianças pequenas que têm dificuldade também de evacuar. Como fazer essa ingestão de fibras é mais complicado, né? Os gastos pediátricos, né, que é uma especialidade da pediatria, eles têm várias maneiras de, primeiro, identificar realmente se é uma alimentação, se é uma constipação alimentar ou uma constipação secundária a alguma outra doença. É importante lembrar que, além da questão do líquido, né, dos líquidos, as fibras, né, e lembrar uma coisa mais importante, o exemplo dos pais é muito importante na aquisição do hábito alimentar dos filhos, porque quem compra a bolacha, quem compra o salgadinho para a criança é o pai, e o pai tem que dar, na hora da alimentação, né, na hora do almoço, comer frutas e verduras para dar o alimento, para dar o exemplo para a criança. O danado é trocar o chocolate pelo chuchu, né, doutor? Mas tem como a gente organizar isso, fazer né? entender que é preciso. A criança está aqui, uma salada com chuchu, brócolis e alface. Mas uma coisa boa, Aí Amadeu, aqui do outro lado está... Uma coisa Aí o cara faz uma isso. coisa boa, Amadeu, que os pediatras e gastroenterólogos falam, é a ingestão de pipoca. Pipoca tem fibras. Pipoca é bom, rapaz, eu adoro pipoca. Pois aí. Pronto, é Amadeu. muito Pipoca é importante. bom, mas tem o sal atrapalha, né? Aí tem que ter. Sal atrapalha a digestão? Constipação não. Né? Em relação à constipação não. Ele Só pressão aumenta, mesmo, né, doutor? aumenta a pressão e... E o açúcar? É também inimigo? Não, também não. Para constipação não. Não tem relação direta. Né? O que a gente sabe também é questão do estilo de vida. Né? A alimentação... Não é só a comida, tem não é outras só coisas. a comida. Então nós falamos da alimentação, Por exemplo, o da cadeirante ingestão... sofre muito, porque ele se Isso. movimenta pouco. Aí questão da imobilização, né? A pessoa que está acamada, pessoas idosas, nós vimos o depoimento de um aposentado, então é típico, paciente depois dos 60 anos, 70 anos, que estão se aposentando, eles começam a ter uma vida mais sedentária, e aí o intestino ele é estimulado pela movimentação física, né? O Francisco das Chagas faz uma pergunta aqui, doutor, eu tenho que fazer. Qual é a diferença nas fezes? A fezes que é mais pesada ou que é mais leve, por que acontece isso? O componente fecal, ele existem várias substâncias que compõem as fezes. Isso vai depender diretamente da quantidade, do tipo de alimentação que o indivíduo... Exemplos? A quantidade de fibras. As fibras chamadas hidrossolúveis que tem nas frutas e verduras, elas são mais leves. Então, a tendência é permanecer Quem come mais fibra e fruta, mais leve. Isso. Quem come mais proteínas carnes vermelhas, mais pesadas. pesadas. Normalmente isso. Né? Doutor... E principalmente a questão da desidratação. Então, quanto menos água, mais elas vão ficar pesadas. Eu quero agradecê-lo pela presença, pelas explicações sobre esse problema que é tão comum na sociedade mundial. Obrigado.